Começa agora. Desafios e soluções. Uma visão holística da obsessão e do comportamento. Apresentação: Mário Mas. Olá, amigos. Estamos mais uma vez falando de comportamento e espiritualidade no programa Desafios e Soluções. Olha só, você que quiser participar do programa, você pode ligar no WhatsApp no 985759580. O que nós vamos falar hoje? Do comportamento adequado na vida espiritual. Tirado do livro Reencontro com a Vida, do Divaldo Pereira Franco, onde o Manuel Filomeno de Miranda vai dizer como que é a vida em determinadas regiões espirituais. E o quanto o nosso comportamento ele pode facilitar que nós consigamos aprender, aproveitar, estar em lugares melhores e não perturbar, não ficar detido nos sofrimentos pessoais. Por isso, aquilo que nós fazemos aqui enquanto encarnados, o quanto melhoramos a nossa personalidade, vai fazer a diferença na vida espiritual. Porque não é uma mera questão de sair fora do corpo e estar numa situação melhor ou ruim. É decorrência daquilo que nós estamos fazendo agora, não é? Então você imagina, você já passou pela situação ou conhece situações na qual uma pessoa foi fazer uma viagem muito desejada, como férias ou de casamento, seja lá o que for. E às vezes ela volta frustrada, cheia de lembranças de brigas, de desencontros, de coisas que não deram certo e acaba guardando memórias desagradáveis da situação, não é? Havia todo um planejamento, toda uma proposta de espairecimento, de enriquecimento pessoal e a pessoa simplesmente volta esgotada e às vezes maldizendo a viagem que ela fez, não é? Então, o estado em que nos encontramos, ele faz a diferença. Quando nós falamos do estado do ego, quando nós somos dominados pelo egão, pelos interesses imediatistas, pelos caprichos, pelos limites que temos na vida, a vida parece bastante limitada, porque nós conseguimos enxergar pouco dentro das restrições do ego, né? Então, quando se fala de self, que é o espírito mesmo, estamos falando de um ser que tem uma consciência maior da sua existência. Então, ao desencarnar, o indivíduo como que retoma partes desse espírito, desse self, né? Porque o ego ainda cheio de restrições ainda é carregado. Ou seja, nós chegamos na vida espiritual com as crenças, superstições, os medos, inseguranças que tínhamos enquanto encarnado, não é? Não há uma mudança brusca de uma para outra situação. Deixa eu só fazer aqui o compartilhamento no Facebook para entrar na minha página do Facebook, para quem estiver lá poder acompanhar o programa. Compartilhar. Já está lá. Muito bem. Então, aí nós vemos a importância de trabalhar essas questões na nossa existência. Aquilo que nós estamos enfrentando, os altos e baixos, pessoas difíceis, legais, capacidades, dificuldades, né? Tudo isso são ingredientes, componentes do nosso crescimento. E agora você imagina o seguinte, a decepção de uma pessoa que ela depositou toda a sua felicidade no futuro espiritual. E Allan Kardec vai dizer lá no livro O Céu e o Inferno, quando ele fala da vida futura, das penas e da vida futura, que o indivíduo vai se encontrar de acordo com a vida que ele levou, não é? Se ele não trabalha determinadas questões da sua personalidade, ele não vai chegar lá todo cheio de conhecimentos, de autocontrole, de facilidade de entender as coisas, porque as crenças pessoais, os impedimentos continuam. Então, vamos trabalhar essas questões.
Então, olha só. Ele vai dizer aqui que, consoante o estágio evolutivo de cada um de nós vamos entrar em comunidades espirituais de acordo com esse estágio evolutivo. E esta reflexão sobre o estágio evolutivo é muito importante porque explica muitas coisas. Você pega uma sala de aula onde tem 10 alunos. A mesma aula é dada para todos eles, né? Um vai ter uma dificuldade tremenda de entender. Durante a aula ele começa a bocejar, sente sono e não consegue acompanhar. Um outro mostra um certo interesse, ou vê aquilo como obrigação e não assimila o quanto devia. Um outro fica super entusiasmado, acha super legal, revelador, ele absorve aquilo lá e quer mais. Então nós vemos aí 3 tipos de reações, assim, a grosso modo, né? Vai depender da capacidade do indivíduo de absorver aquilo que ele está aprendendo. Aí alguém poderia dizer, mas depende da didática do professor. Também, é claro. Mas não define necessariamente a situação. Porque a pessoa que está interessada em aprender, ela tem uma capacidade de retenção muito grande, não é? Então, dependendo desse nível evolutivo, ou seja, do crescimento ou falta de crescimento da pessoa, ela tem mais interesse ou menos interesse pelas coisas. Ela poderá estar, por exemplo, numa comunidade extrafísica espiritual mais avançada ou menos avançada. Nós temos na literatura espírita várias comunicações falando de várias cidades espirituais. André Luiz esteve na cidade Nosso Lar, o Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida, esteve na cidade Maria de Nazaré. No livro Reencarnação Divina Bênção, mostra uma outra cidade espiritual também. Carbachútil também, num dos seus livros, fala da cidade espiritual onde ele está. Então, cada um vai estar de acordo com a sua evolução. A cidade Esperança, falada pelo Manuel Filomeno de Miranda também. Muito bem. Na vida espiritual, nós vamos dar continuidade ao que estamos fazendo aqui. Né? Os nossos projetos de crescimento, os nossos afetos, os nossos estudos, nós damos continuidade. Então, poderemos estar em lugares mais adequados ou menos adequados, depende do merecimento daquilo que nós fizemos aqui. Lá nós temos vida social, né? Os encontros familiares, veja no caso do Nosso Lar, a família do Lísias, né? Como que é a vida social deles, os passeios, mesmo no Memórias de um Suicida, mostra a vida social deles, participando de eventos com músicas, pinturas, poemas, tudo isso para enriquecer o espírito, para espairecer. Aqui ele vai falar o seguinte: não experimentando a fadiga física conforme sucede nos planos materiais, pela ausência do corpo físico. Então, eles não têm a fadiga que nós temos, não é? Que respondem pela preservação da existência, o corpo, as ações nobilitantes e os compromissos de elevação fazem-se em escala de equilíbrio intermediadas pelos períodos de esparecimento e beleza. Olha só, assim, como que funciona esta vida social, né? Então, eles têm aqui esse trabalho de equilíbrio e os períodos de espairecimento e beleza. O de equilíbrio é o indivíduo trabalhar ele mesmo, o seu crescimento pessoal, né? Depois, mais adiante, ele vai dizer: ademais, a convivência fraternal e afetuosa propicia excelentes roteiros para o engrandecimento das aptidões. Sabe aquelas pessoas aqui encarnadas que acham que já dominam todos os conhecimentos ou que já é suficiente o que elas conhecem? Puxa vida, né? Aqui é um reflexo da vida espiritual. O que nós temos em termos de conhecimento, de ciência, filosofia, religião, é
sombra, é uma coisa bem apagada do que acontece na vida espiritual. Se a pessoa aqui já diz que tem todo o conhecimento que precisava, ele está se fechando para a abundância, a riqueza inimaginável que a vida espiritual oferece. Aqui está falando então do engrandecimento das aptidões. Qual é a sua aptidão? É pintar, escrever, falar, tocar música, raciocinar, fazer pesquisas. Quais são as suas aptidões? Na vida espiritual serão aperfeiçoadas, serão feitas pesquisas em torno dos seus interesses para ampliar ainda mais a sua capacidade, não é? Então você veja, hoje aqui, enquanto encarnado, por exemplo, 2 professores. Você pega um professor que é super talentoso, rapidamente ele pega as coisas, ele já tem novas ideias e vai passando para os alunos. O outro precisa ficar embaixo de livro, pesquisando, puxando daqui e dali, que ele não tem esse repertório. Porque ele veio sem. Ele estudou só um pouco, ele estudou aquilo que ele era capaz na vida espiritual. Então, quando você pega uma pessoa talentosa, é que ela queimou muito a pestana em cima daquilo. Ela foi atrás, leu, pesquisou. Imagina que as universidades espirituais são muito mais avançadas do que as nossas universidades. Que muitos dos conhecimentos nossos, da ciência, do conhecimento de modo geral, vêm da vida espiritual. Portanto, a possibilidade de crescimento pessoal é muito grande na vida espiritual. Então, engrandecimento das aptidões morais e culturais. Morais, a conduta, o indivíduo vai aprender a se comportar, a respeitar os outros, a respeitar a si mesmo. Vai ampliar a sua cultura, o seu conhecimento geral das coisas. Quanto mais ele conhece, mais amplia a sua visão da realidade. Lembra daquela colocação de Jesus? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? É isso. O indivíduo ele vai ampliando o conhecimento e esse processo vai desmistificando, vai tirando os nós, desatando os nós da ignorância, da falta de conhecimento. Então, aquilo que hoje aparece ameaçador, porque a gente não entende direito, pode ser vista como uma coisa de crescimento. Por exemplo, você hoje tem uma dificuldade, digamos, profissional, cognitiva, você pode observar e falar, mas isso é um impedimento na minha vida, isso só me traz aborrecimento. Se você amplia o seu conhecimento, você vai ver que do ponto de vista espiritual, essa restrição pode ser um freio para você não repetir erros que você já fez muitas vezes. Então, o aumento do conhecimento faz nós termos uma leitura diferente das coisas, né? Nós precisamos aprender a ter esses olhos de ver que propôs Jesus. Mas tem mais material para degustar. Olha só que legal isso, vamos mergulhar nessas ideias. Simultaneamente, multiplicam-se estâncias e recantos de invulgar estesia. Estesia é sensibilidade para perceber o belo. Favorecendo a inspiração para os cometimentos, nos quais as reminiscências restaurarão as alegrias e a coragem. Olha só a profundidade desse trecho do livro. Vamos ampliar mais ainda. Bom, simultaneamente, multiplicam-se estâncias e recantos de invulgar estesia. Estar nesses ambientes gera um bem-estar, um equilíbrio, uma lucidez no indivíduo inimaginável. Quando a pessoa reencarna, trazendo dentro dele os registros dessas experiências, ele tem força, ele tem uma determinação para enfrentar as situações, porque ele sabe que essa felicidade, essa alegria, essa superioridade da vida espiritual existe. Não é uma balela, não é um conto de fadas, é uma realidade que ele vivenciou. Então, olha só. Favorecendo a inspiração para os cometimentos quando ele está encarnado
nos quais as reminiscências, as lembranças, quando nós estamos encarnados, lembramos dessas regiões superiores, restaurarão as alegrias e a coragem. Então, de repente, você está aí nos seus embates do dia a dia, naquelas crises, e aí você dá um tempo e faz uma oração, começa a meditar em coisas bonitas da natureza, daqui a pouco você sente uma alegria, uma determinação, uma vontade de, sabe, de fazer as coisas, e aí aquela situação cinzenta que você estava envolvido até então vai se dissipando, né? E aí você começa a ver que as coisas não têm legal, têm sentido. Aquilo que eu estou fazendo é importante. Diferente da pessoa que está nessa zona cinzenta, parece que tudo que ele pensa e faz é desnecessário. Né? Por quê? Porque é um estado perturbado de consciência e que mexe nas emoções. Voltando aqui no texto. Restaurarão as alegrias e a coragem, quando a rudeza das provas e a exaustão dos sentidos parecem conspirar contra o sucesso dos compromissos. Então é isso, o indivíduo está aqui num estado de perturbação, né, de cansaço, desfalecimento e tal, que parecem conspirar contra o sucesso ou as suas realizações. Então veja bem, isso traz a seguinte reflexão. Será que nos seus momentos de dificuldades, de crises, você tem se dado um tempo para refletir? Deixa eu ver quanto tempo faltam, 3 minutos. Você tem se dado tempo para entrar em contato com as regiões superiores, com os benfeitores e se refazer? E se encher de boas energias para ter mais lucidez, mais esperança, mais calma? Ou fica irritado, briga, grita com os outros, quebra. Pronto, você já entrou num estado de piração total. Aí não vai sair nada. Só vai fundar mais ainda no poço. Nós temos que mudar a nossa prática, mudar o nosso comportamento. Né? Tá aqui, olha, são experiências espirituais. Você acha que vem da onde? Você vem do centro da Terra? Não, você vem de cidades espirituais. Você passou por treinamentos, você tem amigos, parentes lá. E se você entra em sintonia com eles, se você eleva os seus pensamentos, você fica mais motivado. Continuando. Recuperarão as forças e fomentarão o entusiasmo para que não haja desfalecimento ou abandono de tarefas. Você vê pessoas que já tem isso consolidado na sua personalidade, passou pela situação difícil, estresse, ela faz o seu recolhimento, a sua prece, a sua vibração, daqui a pouco ela está renovada, ela fala, não, vamos lá, vamos continuar, não vamos parar de jeito nenhum, né? É isso aí. Porque, olha só, gente, as crises nós vamos ter. Os altos e baixos são inevitáveis. Agora, se nós ficarmos detidos no baixo astral, a gente fica doente. Parece que não tem saída. Então, reconheça, não, estou por baixo nesse momento, mas isso passa. Através da oração, da meditação, de uma música suave, de uma caminhada que você faz, vai dissipando aquilo lá e daqui a pouco você se recupera. Isso não é legal? Deixa eu ver aqui, nós estamos com 2 minutos, deixa eu ver se tem alguma colocação aqui no Facebook. Agradeço as pessoas que estão participando. Como faltam 2 minutos, dá até para olhar o que está acontecendo aqui, né? Alguma pergunta? Não. Bom, então, continuando. Em áreas ajardinadas com vegetação exuberante, e desconhecida no orbe terrestre, tem belezas, tem coisas que a gente não imagina como é. Que aromatizam a brisa com a explosão magnificente de flores. Ocorrem espetáculos de arte sob as mais variadas expressões. Aí dá para a gente pensar o seguinte, deixa eu só ver o tempo aqui para eu não estourar. Intervalo, já está no intervalo, então eu faço comentário após o intervalo. Toma um cafezinho aí, já voltamos. Vamos ao intervalo.
portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram? Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Confira a nova edição da revista digital Difusão Feal, que está no ar e agora disponível no Portal do Espírito. Os desafios de ser mãe, o significado da maternidade na vida das mulheres, os conflitos e os medos, os diferentes lados desse papel. Os benefícios de fazer o bem, o que mostram os estudos a respeito do poder da gentileza. Conheça as vantagens de se comprar em sebos. Conexão Espiritismo. Existe espiritismo por trás da cultura pop? Confira ainda as novidades da Fundação Espírita André Luiz. Sócios ainda conferem uma matéria exclusiva. A vida além da Terra. Os estudos e descobertas sobre outros planetas. Pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/clubeamigos e divida conosco suas experiências. Muito bem, estamos de volta, hoje falando sobre o comportamento adequado na vida espiritual. Eu tenho aqui no WhatsApp uma pergunta. Bom dia, Mário. Minha questão é a seguinte. Me cobro muito por ter sido apenas dona de casa. Tenho medo de estar infringindo a lei do progresso e do trabalho. Seria meu espírito que cobra isso ou é o nosso orgulho? Eu acho, minha cara amiga, que é um pouco de cobrança desnecessária que você está fazendo com você. Você está aqui insinuando que o trabalho doméstico não tem importância. Como não tem? O trabalho doméstico, a mãe ou o pai que cuida dos filhos tem um trabalho muito importante. Se você ler o livro Nosso Lar, você vai ver que o espírito chamado Laura, ela fala que lá na vida espiritual, as mulheres que cuidam das crianças têm o seu trabalho reconhecido ao dobro. Ao dobro. É o que se chama de bônus horas, né? Eles recebem em dobro o cuidado das crianças, porque você está cuidando de consciências, de harmonia no seu lar, de proteção. É um trabalho muito importante. Os trabalhos que nós temos na sociedade, só para você ter uma ideia, André Luiz era um médico, né, reconhecido socialmente. Quando ele chegou lá, ele viu que a graduação dele de médico era apenas uma ficha. É uma ficha que te dava direito a trabalhar nessa área. Todas as áreas que a sociedade oferece são importantes.
Então, saia dessa visão estreita da sociedade materialista que acha que a pessoa realizada é aquela que está lá em cima, no topo de uma empresa. Às vezes ela é uma ulcerada, está cheio de úlceras no estômago por ter que lidar com aquela situação e não sabe lidar. O mais importante é aquilo que faz a gente crescer espiritualmente. Quando a gente reencarna, a gente se propõe a fazer trabalhos e às vezes vamos ter determinadas profissões para melhorar o nosso crescimento, não é? Não é o status social que vai deixar você mais feliz. Está cheia de mulheres e homens supostamente realizados nos cargos de destaque que são frustrados, que têm sentimento de inferioridade. Eu vi isso no consultório. Pessoas com sentimento de inferioridade e têm um cargo super elevado. Então, não é o cargo em si que faz a pessoa crescer, é o que o indivíduo faz do cargo. Essa é a diferença. Então, valoriza, bendiz o seu trabalho de cuidar da família. Você tem uma capacidade muito grande de lidar com pessoas. Não são todas que têm. Valoriza isso. Bom, deixa eu ver aqui. Então, eu estava falando o seguinte. Aqui está se referindo a esses ambientes aromatizados com uma brisa espetacular, não é? E o que eu ia dizer é o seguinte: a estética, que é o estudo da beleza, faz muita diferença em nossas vidas. Quando nós estamos num ambiente ajardinado, agradável, com cores, isso traz um entusiasmo, uma motivação muito grande. Então, aqui está falando de ambientes elevados, de ambientes da natureza que causa esse sentimento estético, né, da beleza, mexendo, revolvendo nas coisas internas. Olha só, ele cita alguns aqui. Mas vamos fazer o seguinte, tem uma pessoa no telefone, eu vou atender, depois eu faço as citações. Quem que está no telefone? É a Sueli. Bom dia, doutor. Oi, Sueli, bom dia, bem-vinda ao programa. Um prazer todo meu, doutor. Pois doutor não? Mário, eu tô passando por uns desafios, assim. Eu frequento uma casa espírita há mais de 30 anos. Certo. E de vez em quando, em períodos, começa assim uma perturbação para mim, sabe? Sim. Tem uma pessoa do trabalho mediúnico, um dia ela disse para mim assim, você tá muito... falou perto de todo mundo, eu estava assim, obsediada. Poxa, daí fiquei assim, né? Tá, daí eu continuei indo assim, mas daí agora, por último, ela me dava carona. Sim. E daí ela disse, eu só posso te levar o dia que não chover, mas eu não pedi carona para ela, sabe? Eu disse, não, deixa, eu gosto de ir a pé. Ela disse assim, vou te levar só quando chover. Eu disse, não precisa, não preciso, sabe? Então, é uma coisa assim que, de repente, eu não sou de fofoca, não sou de confusão. Sim. E agora, quando vai começar os dias do trabalho, me dá uma angústia, me dá uma coisa assim, sabe? Qual é o seu nome? É Sueli. Sueli, você fez curso de mediunidade? Fiz curso, estudei, quando aparecem os cursos, eu frequento os cursos, sabe? Então, Sueli, nos cursos do Espiritismo mostra que quando a gente começa a trabalhar, os obsessores, os espíritos desencarnados, eles procuram nos atrapalhar e às vezes aproximam pessoas de nós para que a gente se afaste do centro. Não é porque nós estamos trabalhando no centro que nós não vamos ser influenciados. Somos. Eu faço um programa de segunda-feira que eu falo de obsessão espiritual. E eu sou influenciado, vira e mexe, eu estou fazendo tratamento espiritual. Então, veja bem, não entra em atrito com essa pessoa, que provavelmente são espíritos que estão querendo gerar atritos internos. Ao contrário, deseja o bem dela, faça a vibração por ela. Se a questão da carona está te atrapalhando, fala numa boa com ela. Olha, eu agradeço a sua gentileza, mas eu vou a pé. Vai a pé se isso evita de você brigar com ela. Então, estes acontecimentos são naturais. Ainda nós estamos sujeitos à influenciação.
Certo, doutor. Entendeu? Então, assim, eu fico assim, será que eu tenho que me afastar da casa? Eu Não. adoro. Isso daí é uma estratégia obsessiva. Olha o pensamento que você está tendo. Os obsessores Aham. que fazem isso, eles fazem a pessoa acreditar que o que ela está fazendo não tem importância. Sei. Né? Não desista. Fala, olha, eu estou tendo dificuldade, eu sei, mas eu vou continuar, os benfeitores vão me ajudar. Faça a prece para essa colega, faça a prece para os espíritos que querem afastar você do centro, para você não se afastar. Tá certo, doutor. Tá bom? Tá certo. Muito obrigada, viu? Obrigado a sua ligação. Esteja Deus sempre lhe aqui abençoe. conosco, tá? Obrigado. Bom, a gente sabe aí, né? Olha só, você que ligou, leia os livros do Manuel Filomeno de Miranda, que você vai ter uma ideia do processo obsessivo, assim, de forma mais esclarecedora, não é? Todos os livros do Manuel Filomeno de Miranda falam de obsessão. Tá vindo um nome aqui na cabeça, Tramas da Obsessão. Ele tem vários. Bom, então é o seguinte, aqui ele cita alguns desses lugares que tem a arte como trabalho de renovação pessoal. Por exemplo, teatro e as transmissões de deslumbrantes ocorrências em outros planos mais elevados. Você já pensou que deve ser um teatro num plano mais elevado? Ele diz aqui que quando a peça está passando, e isso também eu li num livro do Silveira Sampaio, que ele vai participar de uma peça teatral, ele está assistindo a peça, parece que ele é um participante da peça. Quem já assistiu a algum filme de 3D sabe como é essa experiência. Então ele fala do teatro, a música sublime, além de cantar na atmosfera, a música está na atmosfera. Olha que coisa interessante. Assume excelsa beleza. Se aqui já tem algumas músicas que deixam a gente num estado de elevação, de alegria, de fé tão grande, imagina como é na vida espiritual. Uma vez que esses músicos clássicos, a maioria dos músicos de elevação, eles trazem as músicas dos planos elevados da vida, né? Só que quando adapta ao planeta Terra, há uma grande distorção. E já são lindas. Agora imagina na vida espiritual. Música sublime, olha só o que ele diz sobre a música, que jamais se esquece. Quando você ouve esta música, você jamais se esquece. É como a Ave Maria. Quem consegue esquecer essa música Ave Maria? Né? Tá entranhado no nosso interior. É uma música que mexe com a fé, com a crença, com o amor, com o sentimento. Né? Então ele está falando que jamais se esquece. Não apenas vibra em sons harmoniosos, como se expressa em cores de difícil definição. A música emite cores de difícil compreensão para nós e definição, que resultam das vibrações de que se constituem. Tem mais, a dança. A dança materializa nos palcos luminosos e evocativos dos anfiteatros greco-romanos. E aí ele dá aqui algumas descrições. Outra coisa, ele está falando isso daqui na vida espiritual. Conferências de conteúdos complexos e inabituais, profundos e caracterizados pela realidade em forma de sabedoria, apresentadas por expositores de outras esferas, encantam e iluminam a inteligência sem entorpecerem os sentidos, o sentimento. Agora você imagina, tem algumas palestras que a gente escuta, a gente fica mobilizado, querendo fazer coisa, modificar. Agora imagina numa região elevada. E eu lembro aqui, tem um livro de André Luiz, muito interessante, que vem um benfeitor espiritual de uma região elevada. Eu acho que é Asclépios. E quando ele começa a falar, esse benfeitor, a fala dele sai em blocos. Sai em blocos. Imagina um bloco de informação que você recebe dentro de você. Né? Carregado de imagens, de sons, de perfume, como que isso fixa na personalidade? É para ter uma ideia de como devem ser as palestras em regiões elevadas. Deixa eu fazer as minhas verificações aqui, porque às vezes o pessoal faz pergunta ou o tempo já passou e eu tenho que estar
atualizado. Vera, tudo bem? A Marta. Tempo, beleza. Bom, então, as conferências. Que mais? Tem mais coisas ainda. O contato e o diálogo com os mensageiros da luz. Você imagina que quando as pessoas estavam junto do Chico Xavier, elas ficavam todas sensibilizadas, com sentimentos elevados. Imagina nas regiões superiores. Que se seguirão a terra para promover-lhe o progresso cultural. Espíritos que vão reencarnar para trazer o progresso e ter contato com eles, né? Cultural, social, tecnológico, artístico e moral que facultam alegrias inefáveis. Experiências em desdobramento são apresentadas aos interessados em crescimento interior, sempre objetivando a sublimação da criatura na sua incessante busca do Criador. Programas de engrandecimento moral e espiritual em forma de recreações para a mente e sua educação, para os hábitos e suas modificações para melhor. Aqui as oficinas psicológicas, o workshop que você participa, e várias outras áreas são altamente mobilizadores. As pessoas que participam de um trabalho psicológico de final de semana, um trabalho de grupo, ela fica muito mobilizada, né? Mexe com muitas coisas, com muita afetividade, com memórias, com comportamento ali junto dos outros. Ela fica muito mobilizada. Agora, imagina em planos mais elevados, onde toma conta a estética, os pensamentos elevados, o desejo de fazer o bem, o desejo de conhecer, né? Como isso faz o espírito entrar num estado de elevação, né? E suportar também tudo isso, né? Precisa ter capacidade para suportar. Tem gente que não suporta, às vezes, tem gente que, às vezes, com excesso de alegria, elas ficam desequilibradas, né? Elas não suportam, elas não se acham merecedoras, e para ir a determinadas regiões tem que ter o que foi dito lá no começo do livro, evolução espiritual, né? Porque senão o indivíduo não suporta lidar com coisas totalmente desconhecidas do seu linguajar. Vamos lá. Mas tem mais aqui, não é? Desdobram-se continuamente, ensejando o crescimento pessoal, enquanto se estabelecem novos roteiros de renovação psíquica e emocional, sempre com vistas à plenitude. O nosso crescimento é infindável, não para nunca, não é? Por isso, nós aqui na Terra temos que criar o hábito de buscar sempre o conhecimento. Não perca nunca o desejo de ler. Não perca. Anda sempre com o livro embaixo do braço, né? Eu acho que o braço foi feito para colocar livro embaixo. Eu estou desconfiado disso. Porque é muito importante. Tem que criar um hábito. A hora que você tiver uma folguinha, tira o livro debaixo do braço e leia. Grife, escreva. Você lembrou de alguma coisa? Faz anotações, que isso você vai precisar em determinado momento. Desse modo, nós estamos deixando, digamos, os nossos neurônios aquecidos. Aquecidos, você está ali de prontidão para o que der e vier, né? E o aprendizado sempre amplia a nossa capacidade de compreender as coisas e de fazer também. Mas tem mais. Os espairecimentos não cansam, produzindo tédio, porque aqui na Terra, alguns espairecimentos, você veja quantas pessoas saem de férias e voltam cansada, às vezes com tédio, por causa daquela programação de férias, que é cansativa. O indivíduo vai para descansar e volta cansado. Produzindo tédio quando passam ou saudade após fruídos. Lá o indivíduo não sente essa saudade e nem tédio depois que ele passou pela experiência. Algumas vezes aqui nós sentimos. Às vezes você está voltando de uma viagem cansado, mas você pode lembrar de imagens paradisíacas de uma praia, de um bosque, seja lá o que for. Lá não, porque provavelmente fica fixado dentro do indivíduo. Porque se incorporam
essas experiências ao espírito, vitalizando-o com energias especiais que lhe dão alegria e facultam permanente bem-estar. Permanente bem-estar. Olha, quando os nossos materialistas discursam que não existe felicidade, que é balela, é compensação psicológica, é porque eles têm como base o materialismo, o corpo físico. O corpo físico, ele exaure as suas energias, cansa. Ele está falando de algo aqui que muita gente não sabe. Olha só, vamos repetir? Os esclarecimentos não cansam, produzindo tédio, quando passam, ou saudade após fruídos, porque se incorporam ao espírito, vitalizando-o com energias que lhe dão alegria e facultam permanente bem-estar. É uma energia que nós não obtemos através do prazer. Se você tem prazer de comer uma pizza, prazer de fazer uma viagem, essa cota de prazer, essa quantidade de prazer é insignificante perto dessas energias que o indivíduo vivencia dentro dele, que ele assimila. E a mesma coisa, se você estiver com raiva, quais são as energias que você vai sentir? Energias doentes, tóxicas. Você vai sentir mal-estar. Se você estiver conseguindo fazer uma prece elevada, que energia que você vai sentir? De alegria, de confiança, de esperança. Percebe que há diferença nas energias? Aqui ele está falando de uma energia que gera um bem-estar constantemente. Aí quando você vê aquela pessoa que está sempre de alto astral, a pessoa negativa de baixo astral, invejosa, sempre vai falar mal, né? Ah, essa daí viu não sei o que anda rindo de tudo, né? Essa daí é alegre demais, é boba, é inocente, é ingênua. E esta pessoa não percebe que ela digamos, confusa, perturbada, sem conseguir alcançar o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, para o materialista, aquilo lá é uma invenção, uma compensação psicológica. E isso vem como resultado de crescimento pessoal. Muito legal, não é? Olha só. Não apenas o trabalho existe em nossas esferas espirituais, diz o Manuel Filomeno de Miranda, mas também as bênçãos de Deus expressam-se de forma muito variadas, demonstrando-nos o seu amor e o seu interesse constante no burilamento das imperfeições e superação total das inferioridades. Aqui na Terra, por causa da nossa cegueira espiritual, a gente acha que estamos abandonados pela divindade, não é? E aqui ele percebe esse interesse de Deus por nossa melhoria. Deixa eu ver aqui que eu tenho uma pergunta. Bom dia, Mário, sou sua fã, muito obrigado. Vou resumir minha vida. Sou casada pela segunda vez e não está dando certo. Ele sai, não me leva com ele, já me colocou para fora de casa, mas depois vai sempre atrás de mim. Eu tenho muita coisa para falar, mas sei que seu tempo aí é curto. Faz o seguinte, minha colega aqui, entra em contato comigo através do Facebook, você vai ver lá, põe a sua mensagem. Lá no Facebook te dou o endereço do WhatsApp, aí você fala o que está acontecendo, ok? Entra no Facebook Mário Mas e na mensagem você se coloca lá para a gente poder falar depois. Que mais? Deixa eu ver aqui que o nosso tempo acho que já encerrou, já acabou. Bom, gente, muito obrigado a todos, tenham uma boníssima semana. O belo livro que estudamos foi Reencontro com a Vida, do Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Tenha uma boa semana e até o próximo encontro. Você ouviu Desafios e Soluções.